Irmãos, graça e paz do Senhor Jesus, amém. O Senhor da igreja. Nós estamos falando do tema eternidade e tempo. Semana passada nós falamos sobre, demos ênfase mais sobre eternidade. Nós vimos, irmãos, semana passada, que essa vida aqui, essa existência, ela é apenas uma preparação para a eternidade. Esse é o ponto. Deus tem um propósito, irmãos, para a sua vida na terra, mas que esse propósito dele não termina aqui. E, como foi dito semana passada, nós não podemos viver sem saber qual é o propósito da nossa vida. Tem pessoas que estão nesse mundo, vivendo, comendo, pagando conta de luz, mas perguntar: qual é o propósito da tua vida? Ele não sabe qual é o propósito. E o plano de Deus envolve muito mais que poucas décadas que você passará neste planeta. Envolve muito mais que isso, querido. É mais que oportunidades de uma vida. Deus lhe oferece uma oportunidade para além de toda uma vida. O único momento em que as pessoas elas pensam a respeito da eternidade é nos enterros. É nos enterros que as pessoas elas param para pensar na eternidade, e mesmo nessas ocasiões, frequentemente são pensamentos carregados de sentimentalismo, superficiais, com base na ignorância. Tem pessoas que acham tóxico, mórbido, não saudável pensar na morte, mas na verdade não é saudável e é tóxico viver negando. Isso sim, é que é tóxico e saudável e não saudável você negar uma coisa que já é uma certeza na sua vida, e você fica feito criança, que quando está vindo perigo, ela fecha o olho achando que vai se esconder dali. É isso que nós fazemos, queremos fechar os olhos achando que a morte não vai chegar, como se ela não fosse inevitável. Somente um tolo, somente um bobo, obrigado, querido, somente um tolo passaria pela vida despreparado para o que todos nós sabemos que acabará acontecendo, que é a morte. Você deve pensar mais a respeito da eternidade e não menos a respeito. O problema dos jovens e de todos nós, até dos idosos, é que eles não pensam muito na eternidade, eles pensam menos na eternidade. Porque talvez se eles pensassem mais na eternidade, talvez não, com toda certeza absoluta, se eles pensassem mais na eternidade, aí sim eles conseguiriam ter uma visão sábia e uma percepção segundo o Evangelho. E o que é esta vida? Essa vida, assim como os 9 meses que você passou no útero da sua mãe, não tinha um fim em si mesmo, mas consistia, esses 9 meses, em uma preparação para essa vida. Também essa vida é uma preparação para o que vem a seguir. Essa vida é uma preparação para a eternidade. Essa vida, como nós usamos a linguagem semana passada, é um amistoso, é um aquecimento, é um treinamento coletivo para a eternidade. Se você mantém um relacionamento com Deus por meio de Jesus, você não precisa temer a morte, de forma alguma. Por quê? Porque a morte ela é a porta para a eternidade. Será o único momento, o último momento de seu tempo aqui neste mundo, mas não será o fim. Em vez de ser o fim de sua vida, será o nascimento para a vida eterna. A Bíblia diz: este mundo não é a nossa pátria, a nossa pátria está nos céus, de onde aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Em comparação com a eternidade, nosso tempo aqui não passa de um piscar de olhos. Mas as consequências durarão para sempre. As obras desta vida, a
maneira como você se relaciona com Jesus define o destino do que está por vir. Devemos compreender a cada instante que gastamos neste corpo terreno é um tempo gasto do nosso, longe do nosso lar eterno. Eu falo para os cristãos. No céu. Então, é sábio, é inteligente viver cada dia como se fosse o último. É necessário que o assunto de cada dia seja preparar-se para o nosso último dia. Hoje eu quero falar sobre tempo com vocês. Falando muito sobre eternidade, agora eu vou falar sobre tempo. Abra sua Bíblia em Salmo 90, versículo 12. Hoje o tema será tempo. Diz que vocês receberam um bombom, mas eu sei que vocês receberam também um folderzinho pequeno falando que a vida é muito mais do que aqui e o agora. Salmo 90, versículo 12. Todos encontraram? Salmos 90. Para quem está com dificuldade de encontrar salmo, vou dar uma sugestão útil. O salmo está na Bíblia. Salmo 90. Pode deixar a sua Bíblia aberta no Salmo 90. Queridos, esse só vou dar antes de ler o texto, eu vou dar só um spoiler aqui para vocês, rapidamente. Moisés aqui, no Salmo 90 inteiro, ele está contrastando a eternidade de Deus com a fugacidade, com o ser humano ser efêmero, passageiro, fugido, rápido. Então ele pega Deus que é eterno e pega o ser humano que é como um assopro. Ele vai dizer, olha, nós somos... E ele vai dizer, nesse salmo interessante, o salmista vai dizer que antes que os montes nascessem, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Aí depois, quando ele está falando dessa eternidade de Deus que criou tudo, que é antes do tempo, antes da criação, ele volta para o homem e diz, olha, nós somos como neblina, nós somos como vapor. E ele vai dizer que a duração da nossa vida é 70 anos. E se alguém pelo robustez passar, ele vai dizer o que a herança que ele vai receber é enfado, canseiro de enfado. Então, nesse contexto de falar da eternidade de Deus, que Deus é eterno, é imortal, não tem fim, ele vai e vem para a terra e diz assim, agora quem é o ser humano? O ser humano é um vapor, ele não é nada. E é aí onde Moisés, um legislador, um sanitarista, um líder, político, seja lá o que for, ele faz uma oração que deve ser a oração da nossa vida. Capítulo 90, versículo 12. Veja o que o versículo 12 diz, o verso 12. Ensina-nos a contar o quê? Ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcançamos coração sábio. Por que Moisés faz essa oração tão sábia? Um homem que era tanto versado na cultura egípcia, sabe? Ele assim, Senhor, me ensina-nos, Senhor, a contar os nossos dias. Será que ele está querendo aqui ensinar uma questão de aritmética? Contar 10, 20, 30, 50, 60? Não, meu querido. Quando ele pede aqui, olha, me ensina a contar os meus dias, não é questão de aritmética. Se pudéssemos parafrasear o que Moisés está dizendo, é como se Moisés estivesse a dizer, Senhor, a vida é tão curta, tão frágil, ensina-me a viver de acordo com os teus propósitos, para que eu seja sábio. É como ele estivesse dizendo isso aqui. Portanto, é uma oração oportuna, pertinente, que todos nós devemos fazer. Senhor, me ensina a contar os meus dias, para que eu possa alcançar coração sábio. Irmãos, se você tem uma coisa que é mais preciosa do que o ouro, se chama tempo. O tempo é um produto preciosíssimo. Detalhe, e não renovável. Nunca mais haverá 16 de junho de 2023. Nunca. Não renova, meu querido. Nunca mais vai haver 16 de junho de 2023, que é isso aqui que nós estamos tendo.
Houve um tempo que não havia tempo. O tempo é uma criação de Deus. Deus é que criou o tempo. O tempo não é eterno. O tempo é um produto que veio da mão de Deus, é uma criação de Deus. Ele é Senhor do tempo. Só que Deus está fora da categoria do tempo. Ele cria o tempo. Só existe eternidade. E eternidade não existe tempo. E às vezes tem até dificuldade de pensar nisso. E como Deus está fora da categoria de tempo, como Pedro diz, que um dia para Deus é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia. Por que o texto está dizendo isso? Justamente porque Deus ele é eterno. Ele não está preso na categoria do tempo. Ele é Senhor do tempo. Deus está fora dessa categoria. E Ele criou, mas Ele rege o tempo e Ele governa o tempo. Só para abrir um parênteses aqui, Deus ele imprimiu na criação de Deus essa categoria de tempo. Eu não sei se vocês sabem, mas na Revolução Francesa e na Rússia, a história mostra que eles tentaram fazer um calendário com 10 dias, outro com 15 dias, e não deu certo. Perdão, eles tentaram fazer o seu calendário uma semana com 10 dias e com 15 dias, na Revolução Francesa e na Rússia, e não deu certo. Por quê? Porque é algo que Deus já imprimiu, foi Ele que deixou já. E o nosso desafio, nós que estamos nessa categoria chamada tempo, é discernir os propósitos de Deus e viver de modo sábio, nos preparando para a eternidade. Você foi criado por Deus, para Deus, e está caminhando para Ele. Um dia, queridos, nós vamos cruzar os portões da eternidade. Nossa existência na Terra ela é breve e passa rapidamente. Como eu vi alguém dizer, isso causou até um impacto no meu coração. E aí me perdoe, meus irmãos, os que passaram dessa categoria de tempo, mas não foi uma coisa que me levou muita reflexão. Eu disse, meu Deus, que vida breve. É que depois dos 40 você tem mais passado do que futuro. Eu digo, meu Pai do céu, que coisa, porque para mim 40 anos o cara está tão novo ainda. A gente já concordou, ficou feliz. E de fato, meu irmão, eu acho uma pessoa 40 anos tão nova, meu irmão. Mas ao ouvir essa frase, a sensação de que essa vida é um vapor me tocou muito. É tudo muito rápido. É uma neblina que passa, segundo o pastor de Jerusalém, Tiago. A nossa vida é como um vapor que aparece por um pouco tempo e depois se desvanece. E nós precisamos viver com sabedoria, nos preparando para viver no contexto da eternidade. A propósito, você tem se preparado para viver no contexto da eternidade, ou você só tem se preparado e feito provisões para essa vida aqui? Olha, se você tem feito provisões para essa vida aqui e só para viver nessa vida aqui, Jesus lhe chama de louco, viu? Porque ele contou uma parábola de um homem que a herdade dele já era rico e tinha dado muito. Ele derrubou os celeiros, fez celeiros maiores, e depois que o cara já era rico e enriqueceu mais ainda, não era o cara que era pobre e ficou rico, não, era o rico e ficou milionário. Ele disse, a alma tem depósito bem para muitos anos, bebe, come, folga. E Jesus, olha o adjetivo que Jesus disse. Naquela noite Deus disse, louco, esta noite eu pedirá a tua alma. E o que tens preparado? Para quem será? Aí Jesus termina a palavra dizendo assim também é todo aquele que é rico para consigo mesmo, mas não é rico para com Deus. Quem não faz provisão para a eternidade, para a alma, de acordo com o Evangelho, é um louco. E eu quero nessa noite, de maneira sucinta, mostrar 3 inimigos do tempo. O tempo é preciosismo, não é renovável, mas existem 3 inimigos que lutam para que a gente desperdice essa coisa tão valorosa, mais do que o ouro e que não se renova. Quais são os 3 inimigos que lutam contra a boa administração do tempo? O primeiro inimigo que luta para que a gente perca tempo, para que a gente não... Olha o que é que Paulo disse assim, olha, remindo o tempo. Remindo o tempo, usa a palavra remir de redenção. Remindo o tempo, porque os dias são maus. O primeiro inimigo, eu vou destacar 3, mas o primeiro inimigo
que faz com que a gente perca tempo, que a gente pega esse ouro e deixa escorrer pelo esgoto. O primeiro deles é a preguiça. A preguiça pode ser classificada como desperdício do tempo. Meus queridos, quantas pessoas desperdiçando esse recurso preciosíssimo. Nada caracteriza melhor a vida moderna do que o lamento. Sabe qual é o lamento da nossa sociedade moderna? Se eu tivesse tempo. Até hoje eu não encontrei ninguém com os neurônios em pleno funcionamento que diga assim: quem tem tempo de sobra sou eu. Eu tenho tempo de sobra. Eu não vi ninguém até hoje. Geralmente todo mundo está se queixando pela falta de tempo. Observe, tanto hoje como há séculos atrás. Uma conta muito simples, absoluta e invariável. Um ano tem 365 dias. Ele tem 8.760 horas. Tem, na verdade, 52.600 minutos, 31.536 minutos, segundos, aliás. Interessante é que quando começa o ano, todo mundo, seja rico, pobre, o embaixador ou aquele camarada que não sabe nem escrever o nome dele, quando chega no primeiro dia do ano, tudinho, independente de classe social, ele recebe esse presente da mão de Deus. Toma aqui o tempo. Todo mundo. Não é que só uma classe elitizada recebe, não. O Senhor dá indiscriminadamente a todo mundo. Toma aqui, meu querido, está aqui. Isso que eu disse aqui, toma aqui os dias, os minutos, as horas, os minutos e os segundos. Está aqui, todo mundo igualzinho, viu? Começou o ano. Todo mundo recebe igual. E o interessante é que todo começo de ano, todos recebem no primeiro dia do ano esse presente. Debaixo do sol, todos recebem a mesma quantidade, independente da classe social. Queridos, vá para casa com isso na cabeça. A vida já é curta e nós a encurtamos ainda mais, desperdiçando tempo. Ela já é curta. Aproveitando o tempo sendo usado da melhor maneira, da maneira mais sábia, da maneira mais planejada, já é curta. E nós ainda encurtamos ainda mais, desperdiçando tempo. É muito desperdício de tempo, meu irmão. Então, queridos, nós precisamos administrar, organizar, remir o tempo. E é uma das maneiras mais eficazes. Vocês sabem qual é a maneira mais eficaz de desperdiçar tempo? É justamente através da preguiça. Você não tem tempo de sobra, querido. Uma das coisas mais lamentáveis e irremediáveis na vida de uma pessoa é ela chegar no final da sua vida, no final da sua trajetória e lamentar não poder fazer mais o que poderia ser feito. É incalculável as oportunidades desperdiçadas pelo preguiçoso. Mas existe um segundo inimigo do tempo, não só é a preguiça. Aí você vai dizer: que paradoxo é esse? A pressa. A pressa é o inimigo do tempo. Eu pensava que já o preguiçoso agora tinha que acelerar para remir o tempo. Aí é outro problema. Se a preguiça é o inimigo, a pressa também é. A pressa, sabe o que é pressa? A pressa é a corrupção do tempo. A maioria das pessoas na nossa sociedade, elas estão aceleradas. Elas estão no frenesi, no ritmo muito intenso, mais intenso do que deveria. A preguiça e a pressa, paradoxalmente, parece uma ironia, mas elas andam de mão dada. Em alguma certa medida, é claro. Com raras exceções, a pressa, ela é um estado, ela é uma revelação do estado do espírito. Uma pessoa muito apressada, frenesi, pode ter certeza que aquilo ali é uma revelação do que é o estado da alma dela, do espírito dela. Você vai ver isso que eu estou dizendo, a revelação do estado da alma do apressado, claramente isso no trânsito. Quanto
mais alto for a buzina no seu pé do ouvido, ali está uma alma perturbada. Pode ter certeza. Na hora que o sinal ficou vendo, o cabo, pim, o cabo não tem hélice não, meu amigo, para eu passar por cima desses carros não, aqui não. Então, quanto mais alta a buzina você vai estar vindo aqui, para buzinar, aí atrás já tem uma alma perturbada. Deixa aí, eu não vou nem esquentar. Pode ter certeza. O sinal abriu, o cara já está buzinando ali com raiva, ali é uma alma perturbada. E a pessoa apressada, ela, com o seu tempo corroído, ela evidencia seu estado de espírito adoecido pela ansiedade. E a ansiedade é a marca da nossa geração, do nosso tempo. Uma das grandes desvantagens de termos pressa é o tempo que nos faz perder. Isso é muito irônico. Mas o apressado perde tempo. E como é que eu faço para fugir desse inimigo? Preguiça desse inimigo da pressa. É porque, na verdade, como é que eu evito a pressa? Eu evito a pressa. Evitar a pressa é deixar Deus fazer aquilo que só Deus pode fazer. Ó Deus, você é apressado. Eu vou deixar Deus fazer o que só Ele pode fazer. E como é que eu faço para evitar a preguiça? É fazer aquilo que só eu posso fazer. Então, enquanto na pressa é deixar Deus fazer aquilo que só Ele pode fazer, e a preguiça a preguiça é fazer aquilo que somente nós podemos fazer. Deus não faz coisa que é de responsabilidade do homem. Por exemplo, Jesus foi curar Lázaro. Meu irmão, ele ressuscitou o cara que o cérebro do cara estava uma salmoura, o sangue estava podre 4 dias. O cara que disseram, já cheira mal. Irmão, se o cara tem poder de ressuscitar os mortos, ele não tem poder de dizer assim, não, vamos fazer subir, estourar, remover essa pedra. Mas por que ele diz assim, remova a pedra e ressuscita Lázaro? Sabe por quê? Porque remover a pedra é responsabilidade do homem. Agora ressuscitar a morte, deixa com Deus, porque o homem não consegue fazer isso não. Então Deus nunca fala que é responsabilidade nossa. Ele poderia assim, né? Como um jogador para fazer um enfeitado, puxa a pedra, deixa a pedra suspensa sem ninguém e ressuscita lá. Não, leva, tira a pedra, os cabos com aquela força toda, agora eu vou ressuscitar. Aquilo que é do homem, Deus não faz. Qual é o terceiro para nós fecharmos essa noite? O inimigo do tempo. Primeiro, a preguiça, que luta para a gente desperdiçar o tempo. Segundo, a pressa. E qual é o terceiro inimigo do tempo? A morte. A morte é o fim do tempo. A morte, ela quebra um ciclo e empurra o homem para o campo da eternidade. Já parou para pensar nisso? Morrer não é deixar de existir. A morte é a separação temporária, veja bem, temporária do corpo e da alma. O corpo aguarda a ressurreição dos mortos e a alma já segue para a eternidade no estado de bem-aventurança ou no estado de danação. Danação é condenação. Quando o homem morre, ele é levado para a eternidade. Não há mais tempo para ele. A categoria de hoje, amanhã, ontem, meses, anos, acabou, não existe mais isso. Ele vai para a categoria da eternidade, onde não há mais esse cronômetro, esse cronos. Quando a morte chega, o tempo acabou. Eu quero citar uma poesia que eu até compartilhei essa semana no meu Instagram, de um camarada chamado Laurindo Rabelo, há séculos atrás, muitos séculos atrás. O médico escritor morreu em Copacabana com 38 anos de idade. Esse poema está na internet. Eu postei no meu Instagram, porque eu já estava inspirado justamente nesse estudo. Ele diz assim: Deus pede estrita conta do meu tempo, e eu vou do meu tempo dar-lhe conta. Mas como dar sem tempo tanta conta, eu que gastei sem conta tanto tempo?
para dar minha conta feita a tempo, o tempo me foi dado e eu não fiz conta. Não quis, sobrando tempo, fazer conta. Hoje quero acertar a conta e não há tempo. Ó vós que tendes tempo sem ter conta, não gasteis vosso tempo em passatempo. Cuidai enquanto é tempo e vossa conta. Pois aqueles que sem conta gastam tempo, quando o tempo chegar de prestar conta, chorarão como eu, por não ter tempo. Há uma imperiosa, urgente necessidade de administrar, de governar, de planejar o seu dia, meu querido. Com o advento da internet, das redes sociais, esse desperdício de tempo tem sido arroto. A frivolidade e a irresponsabilidade ganhou proporções sem precedentes diante da internet. No dia de 24 horas, há um percentual, irmãos, grande de pessoas que gasta 1/3 da vida diante de um aparelho de televisão. Você sabe o que é isso, meu irmão? Você gasta 1/3 da sua vida de frente de uma televisão, sendo catequizados com frivolidades e muitas vezes catequizados com mensagens anticristãs. O cara pegar 1/3 da sua vida, que já é, eu vou usar um termo chulo aqui, é proposital. Sabe qual é a nossa vida? A nossa vida é um pum. Um pum. Essa é a nossa vida. É a nossa existência. Que o cara pegar 1/3 dessa existência e ficar ali, feito na televisão assim. Pelo amor de Deus. Em 2021, eu li um livro de um grande pregador aqui no Brasil que eu gosto muito, chamado Emílio Garofalo. O livro dele é um calhamaço desse tamanho, cujo título é Isto é Filtro Solar. Por que filtro solar? Porque ele vai fazer, esse livro é todo baseado em Eclesiastes. Então, como Eclesiastes fala debaixo do sol, ele pegou o filtro solar para dizer assim: olha, tem que ter sabedoria para não pegar as queimaduras. Mas não é o sol literal, é as queimaduras de não saber viver de maneira sabedoria, de maneira sábia. E esse livro foi o melhor livro que eu li em 2020 e 2021. Olha que eu leio, modéstia à parte, eu leio bastante coisa. E eu sempre, todo ano eu faço um top 10 dos melhores livros. Ele ficou em primeiro lugar em 2021. Mas desse livro que eu li em 2021, o capítulo 13 para mim foi o ponto culminante do livro. Esse artigo que eu vou ler para vocês aqui agora está no livro, mas vocês podem encontrar na internet. Se vocês colocarem no Google, última vez, Emílio Garofalo, esse texto que eu vou ler para vocês, que está no livro, está na íntegra, que se tornou um artigo. Cara, um dia o tempo vai chegar. Um dia vai chegar a última vez. E para fechar aqui essa noite, eu quero ler esse artigo que eu li, esse capítulo 13 que eu li no livro, mas está na internet. Pelo menos, não o livro, mas esse artigo está na internet. Diz assim, deixa eu só tomar água aqui. Abre aspas. A gente morre todo dia. E não somente daquela maneira que John famosamente nos ensinou, com sinos dobrando por nós, quando qualquer ser humano se vai. Tem outro jeito que a gente morre todo dia. Lá vai ele. Um dia desses, li algo que partiu meu coração. Alguém disse algo mais ou menos assim: um dia você brincou com seus amigos de infância pela última vez, e ninguém na hora se deu conta disso. Foi dessas coisas de arruinar o dia. De fato, a gente morre um pouco todo dia. A gente perde um pouco de vida a cada dia. Fiquei pensativo hoje lembrando disso. É verdade mesmo. A gente dificilmente sabe qual foi a última vez. Um dia você jogará a bola pela última vez e será divertido e dolorido. E você pensará que precisa fazer isso mais vezes, mas não vai mais. Seja pelo joelho, pelas costas ou pelo pouco tempo, terá sido o seu último gol, sua última canelada, sua última risada gostosa depois de um erro primário. Um dia você irá ao cinema pela última vez. Vai ser provavelmente
depois de um tempo sem ir. Você vai gostar de sentir o novo prazer da telona e vai pensar em voltar, mas a vida vai seguir e logo a saúde vai dificultar muito. Vai ser tão mais fácil assistir no tablet. Um dia você terá uma conversa com a sua amada esposa, relembrando com carinho algum momento, como um dia de viagem ou uma refeição marcante, e algo acontecerá pouco depois que impedirá novas conversas desse tipo, e nunca mais vocês irão assoprar as chamas das memórias do amor um do outro. E aos poucos essas lembranças poderão se apagar. Você perceberá que a última conversa, por isso estava tão agridoce. Um dia você vai se despedir do seu pai pela última vez e não poderá papear. E vai ficar muito por dizer. Vai ser assim com cada um dos seus parentes, até que seja ao seu respeito. Um dia você irá fazer sua última postagem em mídias sociais. Se soubesse, não teria desperdiçado ele falando mal de alguém, teria? Um dia você vai conhecer uma pessoa nova pela última vez, e provavelmente será um profissional de saúde que vai te ajudar a ficar confortável perto do fim. Um dia você vai ouvir o seu último parabéns para você, e dificilmente você saberá que foi o último. Ainda bem, seria difícil soprar a vela se soubesse. Um dia você vai manchar sua camisa de comida pela última vez. Você vai ficar chateado. Se soubesse que seria a última, você se importaria ou pediria mostarda? Um dia você vai conhecer uma cidade nova pela última vez. Você saberia disso ao saborear as coisas dali? Um dia você fará carinho num animalzinho pela última vez. Se você soubesse, se demoraria mais nas orelhas peludas ou no focinho gelado? Um dia você pagará o seu boleto pela última vez. Se soubesse, faria uma dancinha celebrando. Um dia você assistirá a sua última Copa do Mundo, talvez ciente que dificilmente chegará em outra. Um dia você vai sair de sua cidade pela última vez, e ao chegar de volta nem vai perceber que estará chegando para não mais sair. Um dia você vai tomar banho de chuva pela última vez, e bobo que é, vai ficar preocupado com a nota de 20 que molhou, com pneumonia, com sapato, e não vai aproveitar o milagre que é água caindo do céu. Um dia você vai visitar a sua avó pela última vez. Ela vai oferecer bolo, vai estar quase tão gostoso como sempre esteve. Um pequeno declínio qualitativo. Você vai sair triste, mas esperançoso de que ainda terá ao menos outra visita, mas estará enganado. Um dia você tomou sua última vacina e você reclamou com seus pais e você nem se deu conta que pronto, estava livre. Um dia você se despediu dos seus colegas de escola ou faculdade e prometeram que com certeza manteria contato. Um dia você irá dirigir pela última vez. Não vai ser uma épica jornada pela costa californiana. Vai ser um simples ida ao cartório. Seus familiares vão conversar contigo sobre não dirigir mais e daí em diante só carona. Cada um dos seus alimentos favoritos será comido pela última vez. Ao longo de seus últimos meses, você não irá saber que foi assim. Se soubesse, teria focado mais na comida e menos no celular. Um dia você vai ouvir uma de suas músicas favoritas pela última vez. Você não vai saber. Se soubesse, você teria cantado junto com vigor, não teria? Vai ser assim com cada uma de suas músicas favoritas, mas você não vai saber que foi. Um dia você irá entrar no mar pela última vez. Você vai sair achando que ainda terá outra oportunidade. Se não achasse, aguentaria mais o frio, o sal no olho ou o rosto ardendo do sol. Um dia você vai notar a lua e as estrelas pela última vez, certo de que qualquer noite você poderia com facilidade e contemplar o universo. Um dia você vai terminar de ler o seu último livro. Não terá sido um livro selecionado cuidadosamente para ser único. Você nem sabia. Será que vai ser um desses livros bonzinhos, mas nada memorável, ou parte
a parte 2 de uma trilogia. Um dia você vai brigar com a pessoa que você ama pela última vez. Talvez nem tenha chance de reconciliar-se. Se você soubesse, teria sido mais brando. Teria sim. Um dia seu coração será partido pela última vez. Seja por uma notícia, seja por uma pessoa amada, você vai achar que ainda irá passar por outras dessas, mas felizmente será a última vez. Um dia depois que você se for, seu nome será dito pela última vez. Talvez um bisneto curioso, lendo algum papel antigo, nem se chegar a tanto. E depois disso, seu nome não soará mais na terra. Penso nessas coisas e meio que morro por isso. Um dia irei pensar nessas coisas tristes pela última vez. Que alívio! Ainda bem que há notícias de uma nova terra, onde não haverá tantas lágrimas nas coisas. Os rumores trazidos pelo bom livro são de que lá nada precisa ser pela última vez. Meu querido, não desperdice seu tempo. Você vê lá em João 12, Maria, ela derrama aquele preciosíssimo e caríssimo perfume aos pés de Jesus. E Judas fica escandalizado. Judas diz assim: que desperdício, vê que miserável. Os pés de Jesus dizem que é desperdício. Que desperdício, isso poderia ser dado aos pobres. Os ladrões dos pobres, até hoje, né? Não quero nem dizer, os ladrões dos pobres, né? Que desperdício os seguidores de Judas. Então Judas diz assim: que desperdício, né? Poderia estar usando aí para os pobres e tal. Qual é a moeda? Qual é o perfume caríssimo hoje que nós podemos desperdiçar, Deus me livre, despejar aos pés de Jesus? Será que é um perfume importado francês? Não, querido. Hoje, a moeda mais preciosa que existe é o tempo. Pode ter certeza. O tempo é a moeda mais preciosa e a coisa mais valiosa que você deve despejar aos pés de Jesus. Pode ter certeza disso, viu? Não é um perfume francês. Jesus, eu vou dar, que nem fisicamente ele está aqui, não tem como você fazer isso. Existem outros perfumes para nosso contexto. E a minha pergunta é: esse perfume preciosíssimo que nós temos, chamado tempo, você tem despejado aos pés de quem esse perfume valiosíssimo que a marca se chama tempo? Aos pés de quem, meu querido, que você tem despejado, derramado esse perfume tão precioso chamado tempo? E daria, Pai, para nós passarmos um bom tempo refletindo: meu Deus, a coisa mais preciosa que eu tenho para derramar diante de Jesus não é nada físico, é o meu tempo. E se esse unguento, esse perfume valiosíssimo que eu tenho, chamado tempo, que é o mais precioso, aos pés de quem eu tenho derramado, a quem você está adorando, meu irmão? A quem você está adorando? Aí você diz assim: não, é a Jesus, é a Ele que você tem derramado esse perfume precioso. Me diga com que você gasta o seu tempo, que eu vou dizer se há Jesus mesmo. Aí eu vou dizer se há Jesus que você adora. Com quem, em quem e onde você tem derramado esse perfume chamado tempo? Meu querido, se for aos pés de qualquer outra coisa, não, aos pés de Jesus, tu está pegando tua vida e jogando na privada e dando descarga.
lembre-se, um dia será a última vez. Deus abençoe, Senhor, nos ensine, Senhor, a remir o tempo. Tenha misericórdia, Deus, da nossa vida. Faça-nos, ó Deus, pegar esse bálsamo, esse unguento precioso e derramamos aos pés do Salvador. Amém. Nos ensina a remir o tempo, Pai. Ensina-nos a contar os dias para que possamos alcançar a coração sábio, Pai. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus.